Estamos agora aqui com o pastor Roberto, a pastora Carla, que são os líderes da IPRC aqui de Arapongas. E pastor Roberto, nós sabemos como é, às vezes, complicado conduzir uma igreja do tamanho que é a Igreja Presbiteriana Renovada. E nós vemos, inclusive, por causa da questão dos ataques do mundo, como eu já falei com os demais pastores. E nós temos visto aí hoje essa questão da evolução da família, a questão da retirada do Dia dos Pais, a questão da retirada do Dia das Mães. Eu gostaria que o pastor falasse um pouco a respeito desse contexto aí, dessa evolução da família, se isso na verdade é uma evolução ou é na verdade um atraso para a família. Olha, Lair, primeiro é um prazer estar aqui no jantar, um jantar como esse, né? Muita gente, uma bênção, e valorizando os princípios da família. Eu acho que a família brasileira precisa disso aqui, precisa de ser valorizada, sobretudo nos princípios da palavra de Deus. Que à medida que nós valorizamos a família e levamos a família a vivenciar os princípios da palavra de Deus, aquilo que Jesus ensinou, aquela família tradicional, Jesus, Maria e José, a família tradicional. Então eu acho que a família, o maior investimento que nós podemos fazer em termos de família hoje em dia é voltarmos a ser famílias tradicionais. Porque eu não sei se você tem observado, e claro que tem, que à medida que a família vem sendo descaracterizada, mudada para novas configurações, você percebe a infelicidade, um maior número de separações, um maior número de criminalidade, filhos contra pais, pais contra filhos. Na verdade, a família não precisa de evolução. A família precisa de voltar aos seus princípios, aos seus primórdios. Homem, mulher, filhos. Hoje nós precisamos tirar muito mais tempo, investimento e estudar a família tal qual ela foi configurada pelo próprio Deus. E nós cristãos não precisamos ter dúvida, né? A Bíblia fala da família e a família nunca vai mudar. Então hoje, infelizmente, nós temos aí já cidades, secretarias de educação, trabalhando a ideia de que vai tirar das escolas. Eu li hoje, por exemplo, numa reportagem, que lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, em algumas escolas, por exemplo, já não se pode mais, está proibido comemorar o Dia dos Pais e o Dia das Mães. Porque estão dizendo que esse tipo de família não existe mais. É claro que essa é uma grande mentira. Veja aqui, nós temos aqui famílias normais, tradicionais, e se nós formos olhar, Olair, 90% das famílias brasileiras são famílias tal como eram antigamente, do ponto de vista da sua natureza. Essa ideia de que você vai ajudar as minorias, tirando o preconceito, você está criando um preconceito contra a família que já existe. Então nós estamos incorrendo num risco muito sério de degenerarmos a família tal como Deus criou e criarmos um problema insolúvel. Mas eu creio em Deus, eu creio na Bíblia, eu creio que aquilo que Deus fez, ninguém pode desfazer. E o que Deus estabeleceu, ninguém vai deixar, ninguém vai poder desfazer. E é por isso que eu estou feliz com esse jantar aqui com famílias normais. E pastor Roberto, qual o conselho que o pastor Roberto deixa aí para os pais para lutar frente a esse absurdo que hoje aí tem se tentado implantar, incutir na mente das pessoas? Não há um outro segredo, Olair, a não ser a busca de Deus. Buscar ao Senhor em primeiro lugar. E a sua justiça. E as demais coisas o Senhor vai fazer por nós. O problema é que o ser humano, ele está muito mais voltado para o ter do que para o ser. Então hoje você ter alguma coisa é mais importante do que ser aquilo para o qual você foi criado. Então as pessoas são muito mais voltadas para isso. Há hoje uma filosofia lamentável, que é a filosofia do hedonismo, que é a do prazer. Todo mundo precisa de prazer. Deus nos criou, né, com essa maravilha chamada prazer, mas as pessoas querem apenas o prazer a qualquer preço, chamado hedonismo, esse estilo de vida voltado para assim, eu quero ser feliz a qualquer custo, né, e o custo que custar. E o conselho que eu dou é que a família deve buscar o Senhor. O pai e a mãe devem levar seu filho à igreja, devem ensinar os princípios da palavra de Deus para eles, muito amor em casa, cuidado, atenção, investimento em tempo na família. Primeiro Deus, depois investimento de tempo com a família, acho que são coisas fundamentais.
Ok. Pastora Carla, no meio de tantos afazeres que o pastor Roberto tem, nós sabemos que tem, sobra tempo ainda para a família, para cuidar, para momentos como esse, momentos de carinho, o romantismo, o que é tão importante hoje aí na vida dos casais. Com certeza, a gente não abre mão disso, né? Tanto nós dois como casal, a gente sempre procura fazer algo pra gente. E com os filhos, né? A gente precisa aprender a fazer isso, mostrar para eles a importância que a gente dá a eles no nosso tempo com eles, saindo com eles de casa ou até mesmo em casa, conversando, tendo uma refeição juntos sempre, todos juntos, sentando, conversando, ouvindo o que está passando na cabeça deles, orando com eles, né? Isso é muito importante, faz toda a diferença na família. Com certeza. E nós vemos também a maneira de compartilharmos junto, né? A própria fé, a própria comunhão, que isso também traz alegria já, né? O mundo às vezes acha que o cristão evangélico é alguém infeliz, quando na realidade nós podemos compartilhar junto essa graça aí de vida em família e vida com Deus. Com certeza, sempre. Tanto como casal, como família completa, com os filhos, esse prazer, né, de poder celebrar a presença de Jesus em casa, poder sair, se divertir, ir ao cinema, vir a um jantar como esse. Isso tudo a gente só pode fazer se a gente tiver, só pode fazer de forma completa se tiver a bênção, a graça de Jesus conosco, né? Isso faz toda a diferença. Tá bom. Interessante, por exemplo, nós estamos aqui no jantar, os nossos 3 filhos foram para a Igreja Nova Aliança, uma igreja parceira nossa, do pastor Pedro, onde tem lá um seminário, um curso sobre sexualidade, investimento na família. Então, eu acho que os pais devem trabalhar essa ideia de que precisam investir para a educação dos filhos, não apenas na questão profissional, porque hoje o pai pensa no filho médico, advogado, empresário, numa profissão muito boa, e para isso tem que estudar muito, porque o mercado de trabalho é competitivo. Muitas vezes esquecem de dar ao filho a oportunidade ou motivá-lo a estudar e a aprender coisas relacionadas à essência da vida. Porque de que adianta uma criança sonhar com ser um médico, mas não ter paz e vida? Eu me lembro, o ano passado eu fui num campeonato de futebol no interior de São Paulo, uma cidade muito importante, e nós nos hospedamos com as nossas crianças, as crianças do nosso projeto, numa escola estadual. E aí tinha passado por lá, tinha tido um evento de estudantes de medicina. Tinham se hospedado lá porque tinha na cidade um evento de medicina, de estudante, Universidade de Medicina. Quebraram toda a escola. Você está entendendo? Então, veja bem, ele vai ser médico amanhã, vai ser engenheiro amanhã, mas ele está destruído por dentro, ele não é uma pessoa que amanhã vai constituir família. Então hoje nós estamos diminuindo a qualidade do ser humano, tentando aumentar a qualidade de vida com a questão do ter. E é verdade, começa a prosperidade verdadeira, a verdadeira prosperidade começa no ser. Exatamente. Não é o ser para ter, mas ser na essência que é o ser humano, da maneira com que Deus nos criou. Tá bom. Pastor Roberto, Deus abençoe. Pastora Carla, Deus abençoe, né? Vocês são umas bênçãos. Eu só queria parabenizar o Ministério de Família, o pastor Jorge, a pastora Ângela, toda a equipe, né, pelo trabalho, pelo desempenho, pela coragem de realizar esse evento. Eu sei que houve muito trabalho, então eu quero parabenizar e dizer que Deus é Deus para recompensar cada trabalho que a gente faz para o Senhor. Amém. Deus abençoe, pastor Roberto, pastora Carla, Deus abençoe.